Os cultos do mal que você nunca ouviu falar. Uma cerimônia religiosa é algo difícil de caracterizar. Alguns argumentarão que sistemas tiranos, como aqueles liderados por Stalin e Mao, se assemelhavam a monstros e a religiões tradicionais. Há alguma legitimidade nisso, como a deficiência de independência individual, uma ajuda normal e móvel para o pioneiro, disciplinas cruéis para os indivíduos que procuram deixar ou descobrir as atividades chocantes do sistema. No entanto, eles diriam que muitas religiões eram facções, embora essas religiões possam contornar as bordas das práticas de facção. Inquestionavelmente, as seções neste resumo estão muito mais próximas, se não em todos os casos, reconhecido como uma facção. Uma reunião pequena, frequentemente estrita, que diminui o autogoverno de seus indivíduos, uma conduta coercitiva e manipuladora, chantagem monetária e costumes sexuais estranhos são as práticas menos preocupantes nas reuniões registradas aqui, como assassinato, frenesi e desordem eram as coisas a se fazer com essas pessoas. Grupo de Oração do Crime. Em 1988, uma pioneira de facção católica chamada Lídia Nakarato profetizou que o apocalipse estava chegando. Ela dirigiu uma reunião de 35 pessoas para realizar alguns delitos horríveis em uma fazenda que ficava afastada na Itália. Uma vítima quis descobrir como se livrar, chamou a polícia e relatou que haviam tentado matá-lo, atirando nele. No momento em que a polícia atingiu a fazenda que abrigava a facção, eles encontraram muitos cultistas, todos rezando Ave Maria e em um estado de torpor. A polícia notou que uma imagem do pai do comandante morto, Antônio, e uma da Virgem Maria, foram colocadas perto do corpo dissecado de um gato. Parecia que eles também podiam estar ligados a um delito coordenado, pois ali no local também tinha uma ossada que estava amarrada de forma semelhante aos notórios malandros do assassinato de Ndrangheta. Armas, lâminas, munições e uma grande quantidade de dólares em dinheiro foram encontrados junto com a vítima. Tempos depois, Lídia foi examinada pelo notável especialista Mário Di Fiori no suicídio em massa. A Coreia é o único país do leste asiático que abraçou o cristianismo de uma maneira importante, com cerca de 33% da nação praticante. Em qualquer caso, com a apropriação do cristianismo, outras organizações devotadas também vieram. Em 1987, a polícia de Seul encontrou um grupo de mortos de 33 indivíduos que faziam parte de uma igreja evangélica da Coreia, amarrados e sufocados no depósito de uma firma. A Oh Dae-young Tregin-ko, que trabalhava no local, era de posse do chefe da religião, Park Song-ja. Ela estava tentando escapar, com mais de os $8 milhões de seus devotos. Foi inferido que este era um caso de homicídio, uma prática típica nas religiões do dia do julgamento. O exame sobre a Oh Dae-young Tregin-ko revelou um rastro que levou à captura e condenação do chefe geral da igreja evangélica, e houve um gain por fraude, mas ninguém foi capturado em nenhum momento por coordenar os suicídios. Culto satânico. Em uma vila, alguns indivíduos de áreas rústicas frequentemente reivindicam sobre o número de pessoas que se mudam da área para a cidade e deixando as casas vazias na maior parte do ano, sem ao menos tentar aprender o idioma, onde um idioma local alternativo está disponível, elevando o valor das todas essas preocupações legítimas. No entanto, a maior discussão é maior quando os visitantes praticam a pedófila. Essa era a situação de agremiação que se mudou de Londres para a memorável cidade à beira-mar de Sidney, no oeste de Gales, famosa por sua fortaleza, o local da inacreditável mulher corajosa galesa, a princesa Gwenllian. A cidade ainda sofreu um tipo alternativo de intrusão, quando Colleen Batley e 4 mulheres alcoólatras decidiram se mudar para lá durante os anos 1990, todos fanáticos do inglês Aleister Crowley e sua fixação por sexo em meados do século XX de Telema. Um agregado, 5 indivíduos da camarilha, 4 mulheres mencionadas anteriormente e o outro homem, Vincent Barden, de 70 anos de idade, de Kempston, Bedfordshire, Inglaterra, receberam sentenças de 3 a 13 anos de prisão. Batley pegou pelo menos 12 anos em sua sentença inconclusiva, o que significava que ele poderia ficar na prisão para sempre.
A floresta de rituais, os confrontos dissidentes e os conflitos do Boko Haram não foram suficientes, os especialistas nigerianos também acabam lutando contra inconsistentes executadas por especialistas brutais de encantamento de pessoas. Em 2014, um desses encontros foi coordenado. Essas irregularidades assustadoras, descobertas perto da cidade de Ibadan, estão entre as mais terríveis em qualquer ponto registrado no país. Um motociclista descobriu um local de sangramento no sertão Soka, com muitos corpos espalhados por toda parte. A polícia foi informada sobre o horrível acontecimento de março de 2014, foram achadas roupas, tanto para adultos quanto para crianças, e diferentes bens que se imagina ter sido coletados de vítimas capturadas, em uma estrutura dentro da floresta. Libertaram muitas pessoas presas que foram mantidas lá. Especialistas, e vários indivíduos, suspeitam que os ritualistas administraram o local como um rancho de coleta de partes do corpo, fornecendo aos clientes sangue e tecido para terminar os rituais, mas em 2020, várias pessoas foram capturadas por causa das irregularidades. Sabe-se que Sunday Shodip descobriu como escapar dos cuidados da polícia para submeter outro assassinato sob encomenda em benefício de seu amigo de 50 anos chamado Idris Babajani, detido sob custódia policial. De acordo com os relatos, ele conseguiu e massacrou uma senhora enquanto estava na região de Akniele, ao norte da cidade de Ibadan. Igreja Ortodoxa Russa estabelecido por Piotr Kuznetsov, este sólido grupo de 30 membros da Igreja Ortodoxa Russa aceitou que o fim estava próximo, quão único. Em 2007, seu bravo chefe os ensinou que todos deveriam cobrir um colapso da taiga russa até 2008 após o Armagedon. Kuznetsov não se reuniu com eles, pois estava sob a guarda da polícia quando os especialistas tentaram remover os cultistas da caverna. Enfatizados por sua segurança, eles sugeriram autodestruição em massa. Sabe-se que uma pessoa morreu de um tumor maligno e outra de fome. Isso incitou um pequeno grupo a sair dali, pois tiveram medo de que a exaustão das carcaças em decomposição os matasse também. O resto concluiu que era suficiente para deixar o local. Quando o telhado da caverna começou a cair em 2008, o ano que o mundo deveria ter terminado. Depois de tentar se autodestruir depois que suas expectativas não deram certo e a certeza de que ele obrigou 30 indivíduos a viver em uma caverna por um ano, alguns dos quais faleceram, sem nenhuma explicação genuína, Kuznetsov passou décadas em clínica mental. O ritual da prosperidade. A família Shundavat de Burari, Índia, era considerada uma família totalmente respeitada que levava uma vida dupla normal. Em 2018, os especialistas ficaram alarmados quando um colega da família, Kurcharan Singh, viu o supermercado do Shundavat fechado. Intrigado, ele entrou na casa da família para ver o que tinha acontecido. Ele descobriu algo realmente alarmante: cada uma das 11 pessoas da família estava morta. 10 deles foram colocadas no telhado com as cabeças revestidas de tecido, suas bocas e olhos vedados. O indivíduo mais velho da família, Narayane Devi, de 77 anos, foi encontrado sufocado em um quarto vizinho. Após vasculhar os diários que a família mantinha, a polícia chegou à resolução de que Lalit Shundavat, de 45 anos, aceitou que ele havia sido incorporado pela alma de seu pai morto e havia liderado diferentes cerimônias para trazer a família a uma ascensão financeira por vários anos. Sem provas de qualquer luta, parece que simplesmente a família se matou, como os costumes recomendam. Talvez eles pensaram que voltariam dos mortos. Ficamos por aqui. Obrigada por dedicar o seu tempo ao vídeo. Por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Até breve.